E aí, pessoal, estamos de volta. Então, como eu havia falado no último vídeo, a gente agora vamos para a tradução do texto, né? Translation, como nós sempre fazemos. E só relembrando, estamos no meio de uma interpretação de texto, né? Para quem ainda não viu os vídeos passados, você pode ir pegar do início. A gente está vendo uma prova que foi para Auditor Federal de Controle Externo, na área do apoio técnico e administrativo e na especialidade da tecnologia da informação, certo? Isso é uma prova aplicada pelo CESP para o Tribunal de Contas da União, TCU, ok? Então, vamos para a tradução. Como vocês sabem, esse texto eu já li lá no início da aula, no primeiro vídeo que a gente começou a comentar esse texto. E durante o decorrer do comentário das questões, a gente já viu bastante vocabulário, né, de palavras relacionadas com a área. Mas mesmo que você não seja da área de tecnologia da informação, é importante que você assista a aula, porque aí você vai adquirir mais vocabulário ainda. E sempre nos textos de língua inglesa, muitas palavras se repetem, então você já vai estar mais familiarizado, né, com essas palavras. Bem, então, desta feita, eu já vou ler de uma forma diferente, né? Eu vou ler e vou chamando a sua atenção para as palavras que eu acho mais importantes. Ao mesmo tempo, a gente vai traduzindo. E depois, quando acabar a tradução, nós vamos passar, então, para a parte do vocabulário geral do texto, para que você fixe mais ainda, né, o vocabulário, que é algo essencial para uma boa interpretação de textos, não só na língua inglesa, mas na língua portuguesa, em qualquer idioma, é o vocabulário, né? Inclusive, o seu sucesso depende do tamanho do seu vocabulário. Essa é uma frase que eu acho muito importante, que eu gosto sempre de dizer. Então, pegue aí o seu PDF, se você ainda não tiver impresso, e vamos então acompanhar, certo? Observe que sempre nos PDFs das minhas aulas eu coloco tudo que está na tela, né? É quase assim como se fosse uma aula escrita. Você pode prestar atenção que eu coloco tudo, tá? Para que você possa acompanhar aí direitinho e não perder nada do conteúdo, né? Então, vamos iniciar. Let's see the screen. O texto diz assim: Advances in portable computing and internet service technologies have resulted in extensive use of portable information devices such as PDAs, Personal Digital Assistants, HPCs, handheld PCs, and PPCs, pocket PCs, in e-commerce environments. Each information device may run several applications, such as a small database, a personal information management system, and e-commerce software. Flash memory is one of the best candidates to support small information devices for data management in portable computing environments. Então, nessa parte do texto, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para a palavra several. A palavra several é uma palavra que está sempre sendo aplicada em texto de língua inglesa e ela quer dizer muitos, uma grande quantidade de ou vários. Na mesma linha do several, você vê a palavra small, que significa menor, pequeno. Também é uma palavra que faz parte do vocabulário básico de língua inglesa. E agora uma palavra que faz parte da terminologia, né, que é a palavra management, certo? Que significa gestão ou administração. Também é uma palavra muito importante que você deve sempre memorizar e não esquecer, porque ela sempre vai estar acompanhando você nos textos de língua inglesa. Bem, então vamos ver agora a tradução dessa parte. Diz assim: Os avanços na computação portátil e nas tecnologias de serviço de internet resultaram em extensivo uso de dispositivos de informação portátil, tais como PDAs, assistentes digitais pessoais, HPCs, computadores de mão, e PPCs, computadores de bolso, nos ambientes de comércio eletrônico. Cada dispositivo de informação pode executar várias aplicações, tais como uma pequena base de dados, um sistema de gerenciamento de informação pessoal e programa de comércio eletrônico.
A memória flash é um dos melhores candidatos para dar suporte a pequenos dispositivos de informação para gerenciamento de dados em ambientes de computação portátil. Então, você viu aí, né, que foi citado também nessa parte do texto, 3 tipos, né, de informações, de aparelhos de informações portáteis, né, que são os PDAs, os HPCs e os PPCs. Essas 3 siglas aí que vêm sendo descritas entre parênteses também são informações importantes que fazem parte da terminologia da área da informática, ok? Então, vamos continuar. O próximo parágrafo diz assim: Recently, flash memory has become a critical component in building embedded systems or portable devices because it is non-volatile, shock-resistant, and uses little power. Its performance has improved to a level at which it can be used not only as the main storage for portable computers, but also as mass storage for general computing systems. Although flash memory is not as fast as RAM, it is hundreds of times faster than a hard disk in RAID operations. These attractive features make flash memory one of the best choices for portable information systems. Então, aí você viu que tem vários cognatos verdadeiros, né? E eu gostaria de chamar a atenção desta feita para a palavra although, que ela está logo depois desse, entre parênteses, Schengen Q 2005. Então, a palavra although é uma palavra também que é um conectivo, que ele está sempre presente também nos textos da língua inglesa, significa embora, na maioria dos casos, né? Mas em outros contextos ele pode mudar um pouco o seu significado, mas é um conectivo que você precisa aprender, precisa memorizar. Bem, então vamos agora para a tradução dessa parte. Diz assim: recentemente, a memória flash tem se tornado um componente crítico na construção de sistemas embutidos ou dispositivos portáteis, porque é não volátil, resistente ao choque e usa pouca energia. Seu desempenho tem melhorado para um nível em que ela pode ser usada não apenas como memória principal de computadores portáteis, mas também como armazenamento de massa de sistema em computação geral. Embora a memória flash não seja tão rápida como a RAM, ela é centenas de vezes mais rápida do que o disco rígido em operações de leitura. Estas características atraentes fazem a memória flash uma das melhores escolhas para sistemas de informação portáteis. Fique atento também a essa palavra features, que significa características. Também é uma palavrinha que ela está sempre presente. Procure colocar aí no seu vocabulário e não esquecer. Você vai precisar dela mais na frente. Vamos então continuar. O próximo parágrafo diz assim: However, flash memory has 2 critical drawbacks. First, a segment blocks of flash memory need to be erased before they can be rewritten. This is because flash memory technology only allows individual bits to be toggled in one way for writes. The erase operation writes ones or zeros into all the bits in a segment. This erase operation takes much longer than a read or write operation. The second drawback is that the life of each memory block is limited to 1 million writes. A flash management system should wear down all memory blocks as evenly as possible. Então, aí você viu novamente, né, a palavra management, que foi a palavra que eu falei para você, que é uma palavra que faz parte da terminologia e está sempre presente, que quer dizer administrador,
administração ou gestão. Outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui, que nós vimos 2 vezes nessa parte, foi a palavra drawback. Drawback, que quer dizer desvantagem. Essa palavra, inclusive, tem até um artigo aqui no Eu Vou Passar, que eu escrevi no mês de março, em que uma das opções é justamente essa palavra, vem falando dessa palavra drawback. Se você ainda não viu, procure lá no Eu Vou Passar, a minha parte lá dos artigos. E essa palavra, gente, ela está sempre nos textos, sempre você vai encontrar essa palavra. Procure gravar, drawback, que significa desvantagem. Bem, então agora vamos para a tradução dessa parte. Diz assim: entretanto, a memória flash tem 2 desvantagens críticas. Primeiro, um segmento, blocos de memória flash, precisam ser apagados antes que sejam reescritos. Isto é porque a tecnologia da memória flash apenas permite que bits individuais sejam alternados em um caminho para escrever. A operação de apagar escreve uns ou zeros em todos os bits de um segmento. A operação de apagar leva muito mais tempo do que uma operação de leitura e escrita. A segunda desvantagem, drawback, que eu falei para vocês, é que uma vida de cada bloco de memória é limitada a 1 milhão de comandos de escritas. Um sistema de gerenciamento de memória flash deveria desgastar todos os blocos de memória tão uniformemente quanto possível. Então, aí você vê a tradução dessa parte. Então, vamos dar prosseguimento, né, ao restante da tradução do texto. O próximo parágrafo diz assim: Due to these disadvantages, traditional database technologies are not easy to apply directly to flash memory databases on portable devices. A database management system, which is based on flash memory media, must exploit the advantages of flash memory features while overcoming its constraints. Flash Memory Shadow Paging Scheme for Portable Computers Design and Performance Evaluation in Journal of Research and Practice in Information Technology. Então aí eu li para você, né, a fonte que foi um artigo que foi tirado aí desse jornal de pesquisa. Agora traduzindo, diz assim: devido a estas desvantagens, as tecnologias de bancos de dados tradicionais não são fáceis para aplicar diretamente no banco de dados da memória flash em dispositivos portáteis. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados que é baseado na mídia de memória flash deve explorar as vantagens dos recursos da memória flash, enquanto supera as suas limitações. Bem, já nessa parte aqui final do texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para o início da frase, né, do parágrafo que fala due to, né? Sempre que você vê essa palavrinha nos textos, né, vai estar se referindo a por causa de ou devido a, ok? A palavra disadvantages é sinônimo daquela palavra que eu falei para você há pouco, né, que é a palavra drawback. E a gente pode também aqui citar o contrário da mesma palavra, que é quase no final do parágrafo, que é advantages. A diferença é que o disadvantage está acrescido de um sufixo, ou melhor, um prefixo, né? Então, é algo também muito importante para vocês prestarem atenção, são os prefixos e os sufixos das palavras. Mais uma vez, nós vimos a palavra feature, já lá no finalzinho, né, na última linha, que são características. Ok? Bem, então, pessoal, aí nós terminamos, né, de ver a tradução do texto. Eu fui chamando aí a atenção para você daquelas palavras que eu achei mais importantes e que eu sei que está sempre presente nos textos de língua inglesa.
porque embora é importante você aprender tudo, né, todas as palavras, mas a gente sabe que não tem, principalmente quem não está estudando inglês há muito tempo, como aprender tudo de uma vez. E um idioma ele é aprendido aos poucos, né, assim como as outras disciplinas. Mas pelo menos aquelas palavras que eu sei que estão mais presentes, né, para você chamar a sua atenção, para você gravar, sempre que eu posso, eu procuro fazer isso, né? Tudo que eu puder fazer para que você absorva o conhecimento, que você saiba exatamente o que vai estar na sua prova, quais são aquelas facetas, né, do vocabulário que cai mais nos textos de prova e nas questões, eu estou fazendo, ok? Estou fazendo para que você possa, assim, ficar ligado naquilo que você vai encontrar aí pela frente, né, nas provas, certo? É claro que nunca tem, né, como os professores saber exatamente o que vai cair na prova. Isso não existe. Mas baseado no que a gente vê, do que já vem acontecendo, né, nas palavras que estão sempre presentes nos textos, isso aí já é uma grande ajuda, né, para que você possa interpretar bem o seu texto, certo? Bem, então a próxima etapa, né, que nós vamos agora da nossa aula vai ser justamente o vocabulário geral. Como vocês sabem, durante todas as aulas, eu sempre dou uma paradinha para fazer o que eu chamo de booster vocabulary, né, que são o vocabulário de reforço, onde naquele momento eu coloco palavras que eu acho importante para você relembrar e para chamar a sua atenção e para você fixar mais ainda aquelas palavras do vocabulário. Mas faz-se necessário que no final de um texto, como a gente terminou agora, né, o texto e a tradução, faz-se necessário que a gente veja o vocabulário geral, né? Algumas palavras talvez estejam até repetidas do booster vocabulário, geralmente não, mas se tiver, não tem problema, você fixa mais ainda. E nesse vocabulário eu faço um mix, né? Eu tanto coloco palavras que, por assim dizer, entre aspas, né, são comuns, são palavras básicas do vocabulário da língua inglesa, como eu coloco também palavras que fazem parte do que a gente chama de terminologia, que são aquelas palavras que são mais adequadas ao texto da área do cargo ao qual você está prestando o seu concurso. No caso aqui, nós estamos lendo um texto de informática. Então, você viu que tem várias palavras, vocábulos, que fazem parte, né, da terminologia da área da informática, né? Vimos o nome de devices, de aparelhos e sistemas, né? Mas é bom, mesmo que você não vá fazer o concurso nessa área, que você aprenda. Porque o aluno que estuda para concurso, ele tem que estar lendo assuntos diversos. Quanto mais bagagem você tiver, melhor para você, certo? Vai ser sempre uma vantagem para você. Então, vamos passar, pegue aí o seu arquivo que você imprimiu e acompanhe comigo, vamos ler juntos, então, o vocabulário, ok? Let's see the vocabulary, let's see the screen. A primeira palavra aí que eu destaquei para você, né, é uma palavra que é muito comum e está sempre caindo nos textos, é uma palavra que você realmente precisa saber e não esquecer, é a palavra allow, é um verbo, que significa permitir, autorizar. O próximo, because, porque, por causa de, que é sinônimo do due to, que eu chamei a sua atenção quando eu estava lendo lá no texto, por causa de. Become, tornar-se, vir a ser. Before, antes ou diante de. Por exemplo, se a pessoa fala que está no tribunal diante do juiz, ele vai dizer que ele está before the judge, ok? Nesse contexto aí, ele vai significar em frente ou diante de. Próximo, best, que é um superlativo, o melhor ou o máximo. Choice, é escolha ou opção. Constraint significa restrição ou limite. Critical é um cognato verdadeiro, né, que significa crítico ou exigente. Database Management System é um termo que faz parte da terminologia da área da informática, que significa sistema de gestão de bancos de dados. Como vocês sabem, o inglês a gente lê de trás para frente, né? Então é dessa forma aí que você vai ler. Drawback, aquela palavra que eu já bati muito na tecla com vocês para que vocês gravem, significa desvantagem ou algo que é inconveniente. Embedded significa embutido, cravado, né? Algo que é inserido. Nós vimos lá no texto essa palavra quando falou de algo que é inserido, sistemas. Evenly, uniformemente, equilibradamente.
exploit, explorar, utilizar. Fast, rápido, veloz. Feature, característica, aspecto. Palavra que você deve gravar, já falei, estou falando novamente. Feature, característica ou aspecto. Improvement, melhora, aprimoramento. Mais uma, pessoal, que você não pode deixar de esquecer. Durma e se acorde pensando nessas palavras que eu estou chamando sua atenção. Improvement é mais uma delas. Significa melhora ou aprimoramento. Little, pequeno, pouco. Main storage, armazenamento principal. Só o main significa principal. Só o storage, armazenamento. Management, novamente, né, palavra que eu já falei, significa gestão ou administração. Mass storage, armazenamento em massa. Much longer than, muito mais tempo que. Overcoming, superação ou conquista. Rewritten, reescrito, revisado. Essa palavra aí ela é uma palavra que foi acrescentada de um sufixo, né? A palavra raiz seria o written, que é escrito. Acrescentado do sufixo ficou rewritten, reescrito ou revisado, dependendo aí do contexto. Several, vários ou diversos. Eu chamei a atenção para essa palavra para você quando eu estava lendo o texto. Shadow, sombra ou proteção. Toggled, alternado. Wear down, diminuir ou reduzir. E o which, o qual, os quais ou qualquer. Bem, você viu aí, né? Acabamos de ver o vocabulário geral. Eu tenho certeza que quando nós iniciamos esse texto, né? Quando a gente começou lá no início, que eu li, na outra aula para trás, que eu li o texto e tudo, muitas vezes você viu algumas dessas palavrinhas aqui e você pensou, ai meu Deus, o que será que significa isso? São palavras que eram, naquele momento, eram estranhas para você, né? Mas com o passar da aula, quando a gente foi vendo as questões, né? E quando eu fui lendo o texto e explicando e comentando as questões, você começou a clarear na sua mente o significado dessas palavras. E agora que a gente terminou o vocabulário geral, eu acredito que você fixou mais ainda o significado dessas palavras, né? É por isso que a repetição, como diz o ditado, é a mãe da retenção, né? Então, para que você retenha a informação, é importante que você repita, certo? Tenho certeza que a próxima vez que você pegar um texto que tiver alguma dessas palavras aqui, você já vai ter bem mais facilidade de se lembrar. Já vai lembrar logo rapidinho, certo? Bem, então agora a gente terminou o vocabulário inglês, português, né? Como sempre eu faço. Você observa que quando eu coloco as palavras, eu sempre procuro colocar mais de uma, né? Mais de um significado, não coloco só uma palavra, um significado, para que você entenda mais ainda, fique mais claro. E agora nós vamos para o outro vocabulário, que vai ser inglês, né? Que é o vocabulário de sinônimos, que é importantíssimo que você saiba, para que assim você possa, quando cair no enunciado uma palavra, e lá no texto tiver dizendo a mesma coisa, mas usando um sinônimo daquela palavra, então você vai saber, certo? É importantíssimo que você aprenda, então, os sinônimos de palavras em inglês. Vamos, então, agora, né? Vamos observar, acompanhar aí comigo, o vocabulário dos sinônimos. Let's see the screen. Sinônimos. A primeira palavra, several, que significa, que tem como sinônimo various, many. Management, executive ability, act of managing. Best, topper, outperform. Become, transform, change state. Critical, indispensable, essential. Embedded, fix deeply, implant. Se você vê essa palavra implant em um texto, é fácil de você discernir o que é, porque ela é um cognato verdadeiro, né? Ela significa algo que está implantado, inserido. Mas se não tiver o implant, se tiver o embedded, então agora você já está sabendo que significa isso, certo? Tem o mesmo significado. Little, tanto faz você ler little como small ou short. Da mesma forma, fast, também sinônimo de quick ou agile. Feature, form, shape. Choice, select, option. Drawback,
disadvantage, inconvenience. Se cair a palavra disadvantage, é fácil, porque ela é uma palavra parecida com o português, né? Quase um cognato verdadeiro. Inconvenience também. Mas se cair drawback, eu já chamei a sua atenção várias vezes para essa palavra, então agora você já está sabendo que significa a mesma coisa. Vamos continuar. Before, in front of, early in time. Because, for the reason that, ou since. Toggle, alternate, rotative. Longer, far, long time. Wear down, break down, exhaust by pressure. Evenly, equally, in a regular way. Improvement, advance, development. Exploit, advertise, promote. Overcoming, conquering, prevailing over. Constraint, restrict, limit. Shadow, shade, penumbra. Allow, permit, let do. Bem, então aí nós vimos, né, o vocabulário agora de sinônimos, né, inglês, para que assim você fique mais atento, né, a quando cair um sinônimo desse em um dos textos, você vai saber o que significa, certo? É importantíssimo, pessoal, a leitura, como eu sempre venho chamando a atenção para você, não fique só nas videoaulas e esperando só a próxima videoaula. Não tem como você estudar inglês só desse jeito. Você precisa procurar outros materiais escritos, fazer exercícios, para que assim, tanto você relembre o que você já aprendeu na videoaula, como você adquire ainda mais vocabulário. E a interpretação de textos é assim, é exercício, né? A prática você só consegue com muito exercício. Não só na disciplina de língua inglesa, como também em outras disciplinas, certo? Bem, esse texto que nós vimos, né, foi um texto que foi, eu acredito, de um nível bom, né? Porque foi um texto que foi para o concurso de auditor, né? E nós sabemos que realmente é um nível alto, né? Mas é bom que você assista a aulas de nível alto, e porque é bom que você vá para a sua prova sempre com um nível bom, porque se cair algo mais fácil, é beleza para você. Você já vai estar preparado, certo? Bem, então, como sempre eu faço, né, quando a gente termina um texto, a gente, como nós vimos desde o início, a gente viu a leitura do texto, viu o comentário das questões, viu o Booster Vocabulary, que é o vocabulário de reforço, vimos a tradução, vimos também o vocabulário português e inglês e vimos o vocabulário agora inglês, certo? Então, se por acaso você tiver tido alguma dúvida nos comentários das questões, ou nesse texto, ou durante a tradução, em qualquer momento, ou se você quiser escrever para fazer algum outro tipo de comentário ou uma sugestão, tenho o maior prazer de receber os e-mails, tá certo? É só escrever, meu e-mail tem sempre, no final dos meus artigos eu coloco meu e-mail, é só me escrever. Essa semana mesmo uma aluna me escreveu, é algo curioso, né? Geralmente os alunos escrevem para pedir alguma coisa ou para tirar uma dúvida. Ela escreveu só para agradecer, diz que está gostando muito das videoaulas. E é muito bom para o professor ter esse feedback dos alunos, né? Porque aí a gente sabe onde a gente tem que melhorar, onde tem que fazer um ajuste aqui, ali, ou se está agradando. Então, é muito bom. Isso aí é muito satisfatório para o professor, né? Saber disso, certo? Bem, então aqui fica o meu grande abraço para vocês. E a gente vai estar terminando agora a videoaula, né? Quando a gente vier na próxima videoaula, eu já vou começar um novo texto com vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.